Deus tem me dado algumas palavras com relação a se ter um encontro com Deus. Amém? Aleluia. Na semana passada, no primeiro dia do encontro, eu ministrei aqui sobre o encontro com Deus, tá certo? Que Abraão teve. Amém ou não amém? Tá? A semana passada, aleluia, glória a Deus, eu ministrei o encontro com Deus que Salomão teve, que foi o encontro com a sabedoria. Amém? E hoje, aleluia, a palavra que Deus colocou no meu coração foi o caminho depois do encontro. Amém? E agora, eu tive um encontro com Deus. Eu voltei para a minha vida. Eu estou tendo as minhas lutas no meu trabalho, eu estou tendo os meus problemas dentro de casa, eu estou tendo as minhas lutas pessoais. E agora? Como fica? Não é? Como é que fica? Então, o tema dessa palavra é o caminho depois do encontro. Amém? Amém ou não amém? Aí você vai dizer: pastor, mas eu não fui para o encontro, essa palavra não serve para mim. Aí eu vou perguntar para você: você já teve um encontro com Deus? Você já teve verdadeiramente um encontro com o Senhor? Porque você pode não ter ido ao encontro com Deus que nós fazemos na igreja, mas você teve o seu encontro pessoal com Deus. Se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, possivelmente você já teve um encontro com Deus. Não é possível, senão você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque só aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se você teve ou tem verdadeiramente um encontro com Deus. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então, se você teve um encontro com Deus, dê um glória a Deus bem forte aí. Então, metade da igreja, né? Eu vou repetir de novo, para ver se você está prestando atenção. Se você já teve um encontro com Deus, dê um glória a Deus bem forte. Melhorou. Fiquei mais tranquilo e mais feliz, amém? Aleluia. Então, abre a palavra do Senhor, amém? No livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: no tempo de Abraão, teve uma fome, como nesse tempo. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Amém? Amém ou não amém? Coloca a mão direita sobre a palavra, repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo. Diga: Senhor, prepara o meu coração para receber essa palavra. Diga que o Senhor cresça, que eu diminua. Diga: Senhor, abre a minha mente, para que eu possa entender, para que eu possa aprender, para que eu possa colocar em prática o que a tua palavra fala. Amém. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Então olha só, na maioria das vezes, vai ser a fome, ou seja, a necessidade de alguma coisa, que nos levará ao encontro com Deus, que nos levará a Deus. Geralmente quando está tudo muito bom, tudo muito bem, você está ganhando dinheiro, prosperando, está uma bênção, está tudo dando certo, não tem problema nenhum, a não ser que você tenha nascido no lar cristão, e você cresceu nessa rotina, mas mesmo assim às vezes você vai sair,
e depois você vai voltar. Mas se não for isso, tá? Geralmente as necessidades, ou seja, a fome de alguma coisa, irá te conduzir a Deus. Amém ou não amém? Às vezes você está com problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde, problema no trabalho. Às vezes a falta do trabalho, às vezes as dificuldades vão te levar a Deus. Amém ou não amém? O capítulo 26 começa dizendo: houve fome naquela terra. Amém ou não amém? Estou usando a tradução da NVI. Houve fome naquela terra, tá? Então, a fome aqui, como eu já falei, representa necessidade, crise, escassez, incerteza e às vezes desorientação. Você não sabe o que fazer da sua vida. Você está sem um caminho, você está sem um propósito, você está sem uma visão, você está sem uma direção. Todos passam por momentos assim. Imprevistos, portas fechadas, situações que fogem do nosso controle. Foi exatamente na crise, na fome, na necessidade, que Deus apareceu a Isaac. Amém ou não amém? Todo grande homem de Deus, pesquise na Bíblia, faça uma pesquisa. Todos os grandes homens de Deus tiveram um encontro profundo com o Senhor. Davi teve, Samuel, Salomão, Abraão, Daniel, sabe? Todos eles. Jeremias, Isaías, Elias. Aleluia. Todo grande homem, grande mulher, na palavra, teve seu encontro com Deus. E aí eu faço uma pergunta aqui: você já teve o seu? Às vezes Deus permite que a terra fique seca. Às vezes, irmãos, nós somos muito soberanos de nós mesmos. Somos senhores de nós mesmos. Entende? E às vezes Deus permite que a terra seque, fique seca. As portas se fechem. As dificuldades nos alcancem, para Ele justamente ter um encontro com você. Às vezes são problemas gravíssimos, difíceis, mas foi Deus que permitiu isso. E você vai ter duas opções nessa vida: ou você se submeter a Deus, ou você morrer, enlouquecer, surtar. Entende? Às vezes Deus permite que essa terra fique seca para que nossos ouvidos se abram. Amém? Eu estou trabalhando em algumas músicas. Eu estou separando, fazendo uma coletânea de músicas, porque eu quero levantar no ano que vem, 2026, um coral de homens. Mas não é um coral de homens para cantar qualquer música, mas são músicas de guerra. Eu quero os homens bradando nessa igreja. Amém? Homens fortes, homens valentes. E tem um louvor que eu estava escutando, que fala, que é Paulo falando no louvor, e ele diz: eu precisei ficar cego para te ver. Paulo precisou ficar cego para poder ver Jesus. Amém? A necessidade muitas vezes nos empurra para esse encontro com Deus. A crise, ela não veio para destruir Isaac, mas para direcioná-lo. E com você também, meu irmão e minha irmã. Situações difíceis podem ser o cenário aonde Deus vai falar de uma forma mais clara. Na maioria das vezes, esse encontro com Deus vai mudar a direção da sua vida. Veja só,
aonde Isaac estava, foi acometido de fome. Então Isaac simplesmente decide: vou para o Egito. Ele não orou a Deus, ele não conversou com Deus, ele não falou com Deus, ele não perguntou a Deus. Ele simplesmente decidiu: eu vou fazer isso. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja que ele achava que o estado de Goiás era a terra prometida. E ele foi umas 4 ou 5 vezes para Goiás. Aí ele montava um comércio lá, não dava certo, voltava. Depois ele montava uma casa aqui, depois destruía tudo, ia-se embora para Goiás, não dava certo, voltava. E Deus abençoou ele em... como é que é o nome do local? É não sei o que da Tapera. É em Alagoas. São José da Tapera, né? São José da Tapera. E lá esse rapaz prosperou e Deus tem abençoado a vida dele. E eu espero que um dia ele se lembre que foi Deus que fez isso. Amém ou não amém? Então olha só, preste atenção. Quando Deus aparece a Isaac, a primeira coisa que Deus fala para Isaac é: não desça ao Egito. E você sabe por quê Deus fala isso? Logo de cara, não desce ao Egito. Deus está dizendo para ele: não vá aonde você pensava em ir. Não faça o que você estava pensando em fazer. Sabe, irmãos, o Egito, ele vai sempre simbolizar para nós cristãos e para o povo de Deus o caminho mais fácil, a saída que é humana, a solução lógica, a dependência das circunstâncias. E sabe o que é interessante? Olha que coisa interessante. Volta lá, por favor, para o primeiro versículo de Gênesis 26, 1. Olha o que a palavra diz: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Quem era Abraão? Pai de Isaac. Preste atenção, quando Deus fala para ele: não desce ao Egito, Deus está dizendo para ele: não faça como seu pai fez. Porque veja só, alguns teólogos defendem que a esterilidade de Sara veio a partir do Egito. Há alguns teólogos que defendem que o faraó Neco deitou-se com ela. Que quando Abraão chegou lá no Egito, ele disse para ela: olha, é minha irmã. Sara, se alguém perguntar para você, você diz que você é minha irmã. E aí o que é que acontece? Quando o faraó acha Sara uma mulher muito bonita, ele deixa, porque diz que ela era irmã, e ela era realmente uma meia-irmã dele, e ele não faz nada, e o cara leva e bota ela no harém, e possivelmente foi para a cama com ela, e Deus precisa intervir, é Deus que vai lá, suscita uma praga, e manda o cara devolver a mulher do outro. Isaac estava pronto para fazer exatamente a mesma coisa, trilhar o mesmo caminho. E o que é que acontece com a gente muitas vezes? Muitas vezes, da maioria das vezes, nós andamos no caminho da nossa família. Nós andamos no caminho dos nossos pais, das nossas mães. Repetimos as mesmas coisas que eles fizeram no passado. Entende isso? Isaac estava prestes a repetir o caminho do pai Abraão. A maioria de nós tende a seguir o caminho dos nossos pais, e isso não por decisão, mas às vezes por maldições. É inconsciente, é hereditário. Mas quando se tem um encontro com Deus,
Quando Deus aparece de fato, o ciclo é quebrado. As maldições param, elas deixam de existir, porque um verdadeiro encontro com Deus quebra as maldições. Amém ou não amém? Então diga, se você teve um encontro com Deus, diga, eu tive um encontro com Deus. Então todas as maldições hereditárias na minha vida foram quebradas. Amém ou não amém? E deixa eu falar uma coisa para você, um encontro com Deus, ele redefine o rumo de uma vida. Sabe, a primeira coisa que Deus fala para Isaac é: não desce ao Egito. Você vai para onde eu vou te mandar, e para onde eu mandar você vai ficar lá. Amém ou não amém? Quantas vezes agimos exatamente como os nossos familiares? Fazemos exatamente o que os nossos pais fizeram. Baseamos as nossas decisões inconscientemente naquilo que vimos. Tomamos decisões precipitadas, decisões erradas. Mas quando Deus aparece para você, quando Deus entra na tua vida, de fato e de direito, Ele diz: não vá por esse caminho. Não vai. Ele diz: habita aonde eu te disser para habitar. Espere aonde eu estou. Fique no centro da minha vontade. Amém? Amém ou não amém? Você está me entendendo, sim ou não? Sabe, irmãos, o encontro com Deus não só nos conforta, não só tira de nós o peso, mas Ele direciona ou redireciona a nossa vida para um novo caminho. Amém ou não amém? Sabe, depois que Deus redirecionou o caminho de Isaac, aí Ele revela as promessas. Eu vou te dar toda essa terra. Aquilo que eu prometi a seu pai, eu vou cumprir na tua vida. Aleluia. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. Por isso que você não pode deixar de ter uma vida de igreja. Quando você não tem uma vida de igreja, uma vida de palavra, de ministração de palavra, você termina ficando sem instrução. Primeiro Deus nos dá a instrução, depois a revelação. Me preocupa muito, muitas igrejas pentecostais que vem a revelação antes da palavra. Isso não é bíblico. Primeiro vem a palavra pregada, depois vem a revelação. Amém ou não amém? Aí o pastor começa a revelar, sem ter pregado a palavra. Será que essa revelação vem de Deus mesmo? Será que vem do alto? Então, depois da instrução vem a revelação. Com Deus é sempre assim. Ele instrui para depois revelar, para você saber exatamente o que deve fazer, aonde chegar e por que você está indo. Amém? Vá para o versículo 3 de Gênesis 26 até o 4. Gênesis 26, 3 até o 4. Olha o que diz a palavra: permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas essas terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Amém ou não amém? Nesse texto nós encontramos 3 verdades que o encontro com Deus nos revela. A primeira verdade: eu serei contigo. Diga: Deus é comigo.
Diga: Deus é comigo. E sabe o que é que isso revela? Revela a presença dele com você. Então deixa eu dizer uma coisa: você não está mais sozinho depois que você tem um encontro com Deus. A presença dele está contigo. Amém ou não amém? Antes de Deus falar de terra, antes de Deus falar de colheita, ou de promessa, ou de riqueza, Ele fala de si mesmo. Antes de Ele falar a Abraão que ele seria próspero, que ele seria rico, que ele seria, sabe, Deus revela a si mesmo: eu serei contigo. A presença dele. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Você quer ter sucesso? Você quer que sua família seja abençoada? Você quer que seus filhos cresçam no caminho do Senhor? Então não abra mão da presença de Deus na sua vida. Amém ou não amém? Aleluia. Preste atenção: a maior bênção que se pode ter é se ter a presença do Senhor da bênção. Amém? É ter a presença de Deus, é estar na presença de Deus. A segunda coisa que ele vai falar, ele diz: eu te abençoarei. E essa revelação fala de quê? De provisão. Quando você está na presença de Deus, Ele te abençoa. Então isso significa que Ele supre as tuas necessidades, seja qual for. Lembrando que Deus não vai dar sempre o que você quer. Ele muitas vezes vai te dar o que você precisa. Às vezes você quer muito, mas ainda não está preparado para o muito. Então Ele vai te dar o emprego no Expresso Cidadão, né, Josiane? Aí depois Ele te dá um emprego aonde? No Corpo de Bombeiros. Depois vem algo maior. Anda na presença, permanece na presença. Não queira a presença de Deus, sabe, só alguns minutos, ou de vez em quando. Esteja na presença, porque Ele supre, Ele provê. Quando Deus manda você ficar, Ele supre. Quando Deus direciona, Ele garante. Quando eu vim para Garanhuns, queridos, Deus me deu aqui tudo que eu precisava para estabelecer a igreja, suprir a minha família e eu de nada ter falta. E a terceira revelação que nós temos nesse texto é quando ele confirma o juramento que fez a Abraão. Então ele revela a promessa. Deus lembra exatamente a Isaac que ele fazia parte de um pacto eterno. Você faz parte de um plano eterno de Deus. Eu vejo alguns pastores falar, eu vejo alguns pastores ministrar e dizer: Deus tem um plano para você. Não, você precisa estar inserido no plano de Deus. O plano de Deus começou lá em Gênesis e ele vai terminar lá em Apocalipse, e você precisa estar inserido nesse plano. Amém ou não amém? Deus tem propósitos para você, propósitos na sua vida. Ele tem promessas, mas é o único plano. Você está dentro dele ou você está fora dele? Você está fazendo parte ou você não está fazendo parte? Você é o dos que ajunta ou você é dos que espalha? Entende? Amém ou não amém? Aleluia. Então Deus lembra a Isaac que ele faz parte de um pacto eterno. O encontro com Deus ativa promessas antigas, revela propósitos maiores
que você esqueceu. Amém? Mas e agora? Fiz o encontro. Porque toda a introdução dessa palavra é para te trazer aqui. E depois? O que é que acontece? E agora? O que é que acontece? A primeira coisa que aconteceu com Isaac foi a transformação do lugar seco em terra fértil. Aqui, o lugar seco realmente era uma terra. Mas antes, o lugar seco era você. Antes de se ter um encontro com Deus, nós somos a terra seca. Entende isso? Então essa terra que era seca, essa terra que era fechada para Deus, fechada para as coisas dos céus, se torna agora uma terra fértil. E a partir daí, o que é que acontece com a terra fértil? Ela frutifica, ela prospera, ela gera vida. Amém ou não amém? Diga, eu sou uma terra fértil. Então a partir de você, querido, não vai haver morte. Não há morte no casamento, não há morte na vida financeira, sabe? Não há morte na família, sabe? Não há morte espiritual. Porque a partir do momento que Isaac tem um encontro com Deus, a terra seca, ele não queria ir para o Egito? Aquela terra seca, ela se torna fértil. Amém ou não amém? Diga, eu sou uma terra fértil. Aleluia. No versículo 12 do capítulo 26, a palavra diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra. Que terra? Na terra que Deus disse para ele ficar. Ele não desobedeceu, ele não foi pela cabeça dele, não. Entrega a pastora Suênia Milena, por favor. Amém. Aleluia. Sabe, ele obedeceu. Ele ficou no lugar aonde Deus mandou ele ficar. E a palavra diz: Isaac formou lavoura naquela terra, versículo 12, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Diga para o irmão que está do teu lado, diga, obedecer é melhor do que sacrificar. Diga, obedeça. A mesma terra que tinha fome, a mesma terra que era improvável, a mesma terra aonde ninguém acreditava, ela floresceu. Talvez você já foi essa terra que tinha fome do mundo, fome de coisas. Talvez você já foi essa terra que parecia improvável, as pessoas olhavam para você e diziam: isso não vai dar em nada, esse menino, essa menina não tem jeito. Ninguém acreditava em você. Mas depois do seu encontro com Deus, você se torna uma terra frutífera, uma terra fértil. Repete comigo, diga, eu sou uma terra fértil. Aleluia. A terra seca, a terra com fome, a terra improvável, a terra sem perspectiva, se tornou terra de multiplicação, porque Isaac obedeceu, ele ouviu a voz do Senhor, ele fez o que Deus mandou, ele se submeteu. Então, o encontro de Isaac com Deus transformou ambientes, mudou circunstâncias e trouxe novos destinos. Bota a mão no seu coração e diga: o encontro que eu tive com Deus mudou ambientes, mudou circunstâncias e mudou o meu destino. Amém? Aleluia, glória a Deus. E agora? Porque o primeiro passo foi a terra seca frutificar.
florescer, se tornar uma terra fértil. E agora? O que é que vai acontecer agora? Agora, meu irmão, Satanás vai se levantar com força contra você. Agora é que começa a tua luta. O que vem depois do encontro com Deus? O processo. O processo. O processo de restauração completa da sua vida. O processo de restauração completa na vida de Isaac. Porque o encontro com Deus só preparou a tua terra para ela ser fértil. Mas agora vem o processo. Amém ou não amém? Vem um processo agora. Vem um processo que você vai ter que plantar. Vai ter algumas coisas que você vai ter que arrancar. Vai ter algumas coisas que você vai ter que cavar. Vai ter que jorrar água. Depois de ter seu encontro com Deus, a vida de Isaac entra numa nova fase. A sua está entrando nessa fase. A primeira já vimos. Ele se tornou uma terra fértil. Ele começa a abrir os poços de seu pai Abraão, que também tinha sido entulhado pelos filisteus. Diga, essa fase de processo. Diga, essa fase de processo vai ser fase de abrir novos poços. Amém ou não amém? Aleluia. Preste atenção. Cada poço que Isaac cava ou que ele reabre tem um significado espiritual. Juntos formam uma espécie de jornada espiritual do homem com Deus. E é essa a jornada que você começou a trilhar agora. E por que poços, pastor? Porque nos tempos da Bíblia, os poços representavam vida, sustento, herança, territorialidade e presença de Deus. Poço significava tudo isso, tá? E acredite, a partir desse encontro com Deus, muitos enviados de Satanás vão tentar se levantar para parar você, para entulhar teus poços, para impedir você de seguir o caminho do Senhor. O diabo não vai deixar barato, querido. Você pertencia a ele, agora não. Você estava sendo guiado por ele, agora não. Você estava fazendo a vontade dele. Você estava com a mente direcionada pelo diabo, e agora não. Toda vez que os inimigos entulhavam poços, era uma tentativa de bloquear o futuro, apagar uma história, destruir uma herança e impedir o avanço. Mas toda vez que o inimigo entulhava um poço, Isaac ia e reabria outro. E isso também tem um significado espiritual, que é o significado da perseverança. Sabe, diga para o inferno escutar que você não vai sair da presença de Deus, que você não vai sair do caminho do Senhor, que você não vai desistir das promessas de Deus na sua vida, que nada vai impedir você de servir ao Senhor. Amém ou não amém? Eu digo ao diabo todo dia: nada me impede de servir ao Senhor. Ontem nós fomos a última reunião do nosso ministério, que é nossa cobertura, né? Uma reunião com todos os pastores lá em Caruaru. O pastor Marcelo foi comigo, não é? E acho que o mês passado eu perdi um pneu do meu carro é caro, o Área 17. E eu fui e botei eu levando a bispa para o médico, eu
fui manobrar o carro, pegou na ponta da cerâmica da calçada da minha cunhada e perdi o pneu, que custa uma fortuna. Não, assim, é caro, não é uma fortuna, é caro. Mas o pneu do meu carro é numa faixa de 650, 700 reais. E aí eu fui, comprei outro pneu e botei. E ontem, quando eu estava voltando da conferência, em Neves, quase chegando, tudo tranquilo, tudo de bênção, peguei um abençoado de um buraco na estrada, o pneu estourou na hora. Perdi o pneu por completo. Aí nós descemos, trocamos o pneu, botamos no lugar. Depois que terminamos, pedimos que Deus protegesse a gente onde a gente estava, na BR, esquisito, sem iluminação. As mulheres no carro, a pastora Suene e a bispa Valdilene estavam conosco. Depois que nós terminamos, nós oramos e eu disse: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem mais para me dar. Pronto, o carro já está com outro pneu ali. Eu tinha um pneu em casa que eu tinha trocado, botei, e depois eu vou providenciar outro em nome de Jesus, e glória a Deus e aleluia. Então eu digo todos os dias a Satanás: olha, Satanás, nada me faz desistir do Senhor. Nada me faz desistir do meu caminho com o Senhor. Nada me faz parar. Quando Deus te chamou para ser igreja, Ele te chamou para você ser imparável. Nada poderá te resistir. Deus disse a Josué: nada te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Abra agora no versículo Não precisa. E quais são os poços que Isaac reabriu? Agora sim, tá? Abre em Gênesis 26, 20. Gênesis capítulo 26, verso 20. Esse é o primeiro poço que ele vai abrir. E olha o que fala a palavra do Senhor. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então preste atenção, o primeiro poço que Isaac abre tem o nome Ezeque. E Ezeque significa contenda, discussão, disputa. Esse significado espiritual desse poço é luta. Deixa eu falar uma coisa para você manter vivo o que você recebeu no seu encontro com Deus, para você manter vivo a sua vida com Deus, tem que lutar, irmão. Tem que lutar, irmão. Se não houver luta, você não consegue manter. A salvação é de graça, mas o reino, ele é tomado por esforço. Então você tem que se esforçar para ir para a célula, você tem que se esforçar para vir para a igreja, você tem que se esforçar para fazer o seu devocional em casa, a ler a palavra do Senhor, a dobrar os seus joelhos e orar, e falar com o Senhor. Se você é alguém que não se esforça, se você é alguém que não luta, o inferno prevalece, o inferno rouba tudo que Deus te deu. Se você estudar a parábola do semeador, você vai ver que tem uma porção da semente que cai à beira do caminho, e vem os pássaros e levam, que são os demônios. Então o significado de Ezeque é luta. O primeiro poço sempre atrai luta. É por isso que eu estou dizendo, a partir de agora, você que fez o encontro com Deus, se prepare, porque o diabo vai se levantar. Vai se levantar na tua casa, na tua família. Vai se levantar no seu trabalho. O diabo vai se levantar, irmãos, na tua saúde. Ele vai procurar fazer alguma coisa para tentar parar você. Quantas pessoas eu digo: eu não vou para a igreja porque eu estou doente, eu não vou para a igreja porque eu estou com dor de cabeça, eu não fui para a igreja porque eu estou com enxaqueca, eu não fui para a igreja porque eu estou sem dinheiro. Vence isso. Vence.
Dobra os seus joelhos, busca o Senhor, paga o preço. Então olha só, Ezequiel representa oposição inicial. Ezequiel representa questionamento do chamado. Vem cá, esse encontro com Deus que você foi, isso não foi emocional não? Isso foi emocional, coisa da tua cabeça. O povo está querendo é o teu dinheiro. Não é assim que se diz? Resistência do inimigo. E luta para impedir você de ser abençoado. Sempre que você tentar reconstruir a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida ministerial, sempre vai haver luta. Aponta o dedinho profético para o irmãozinho que está do teu lado e diga assim: meu irmão, fala, meu irmão, sempre que você tentar reconstruir sua vida espiritual, emocional ou ministerial, a luta aparece. Entende? É assim. O começo da restauração, o começo do processo de Deus na nossa vida vai ser marcado por conflitos. Se você é um novo convertido, você vai ouvir da sua família, principalmente se não tiver ninguém convertido, você vai ouvir da sua família o pessoal dizer: agora virou beato de igreja, agora vive dando dinheiro a pastor, agora só quer, ficou doido, maluco. Agora tudo que fala é da Bíblia, tudo que fala é Bíblia, tudo que diz é Bíblia. Só fala de Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Tem um amigo meu que ele viaja com o filho, trabalha junto com o filho, e ele novo convertido, aí falando com o filho de Deus, falando de Deus. O filho olhou para ele: seu pai, o senhor está ficando louco, doido, o senhor só fala de Deus, não tem outro assunto não. Entendeu, irmãos? É isso que vai acontecer. Pessoas vão se levantar para tentar impedir você. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: não pare, porque está havendo contenda. Diga: não pare, porque está havendo luta. Diga: se a contenda for forte, se a luta for forte, é porque você está mais próximo de Deus, irmãos. Amém ou não amém? Segundo poço, versículo 21. Sitna é o segundo poço. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. E você sabe o que significa Sitna? Inimizade, oposição, acusação e ódio. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que vão se afastar de você, amigos, depois que você teve um encontro com Deus. E deixa eu falar uma coisa para você: é impossível você manter amizade com o mundo depois que você tem um encontro com Deus. Você perde tudo. Você perde tudo. As pessoas começam a correr de você. Se você começar a chamar as pessoas para a igreja, você vai ver o desespero que vai dar nesse povo. Não querem nem mais estar próximo, não querem ir na tua casa, querem ficar longe de você. Não, tudo quer me chamar para a igreja. Me chama para a igreja, me chama para a célula, me chama para culto, tudo é igreja. Pois é Sitna. Se levantou uma inimizade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai tirar teus amigos, viu? Mas Ele vai colocar irmãos na tua vida. Amém ou não amém? Porque nós não somos amigos uns dos outros, nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Amém? De um Pai que nos ama, cuida de nós, nos protege, nos abençoa. Aleluia. Então Sitna, presta atenção, Sitna, esse nome tem a mesma raiz gramatical no hebraico para o nome Satanás. E significa resistência espiritual mais intensa. Então, ataques diretos, calúnia, perseguição, tentativa de te paralisar, portas que se fecham,
guerra espiritual mais elevada, cansaço, frieza. Quando alguém está prestes a entrar em um nível maior, Sítilo aparece. É o estágio onde muitos abandonam o processo. Cuidado, viu? É nesse momento que muitos param, que muitos retrocedem, que muitos desistem. Quando a oposição é maior, a promessa está mais perto. Amém ou não amém? Terceiro poço, Reobote. Versículo 22. Isaac mudou-se dali. Mudou-se de onde? De onde estava vendo a inimizade. Você não vai conseguir ter amizade com essas pessoas. Você tinha amizade de cachaça, amizade de copo, agora tu tem amizade de Bíblia. Ninguém vai querer beber da água do Espírito contigo. Vai querer beber da água da cachaça, da água ardente, que nem o fogo do inferno, né? Já juntou? Água ardente é o que você vai ter no fogo do inferno. Para quem gosta, meus irmãos. Deus tem água do Espírito para você, amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então olha só, versículo 22, Isaac mudou-se dali, de onde estava vendo a inimizade, e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você resistir ao diabo um pouquinho, ele bate em retirada. Ele para, ele corre, ele foge, ele desiste, ele vê que não tem possibilidade, ele vê que você é de Deus. Eu sempre digo aos casais, quando eu tenho a possibilidade de conversar com alguns e apacentá-los, eu digo sempre o seguinte: nunca diga, em um momento de briga com a sua esposa, que você vai deixá-la. Ou você, esposa, diga ao seu marido, no momento de briga, que você vai deixá-lo, que você vai abandoná-lo, que você vai se divorciar. Porque é o seguinte: se o diabo nunca ouvir isso, ele não investe nessa área, porque ele sabe que não há possibilidade. Então nunca, irmãos, nunca da minha boca saiu: eu vou deixar você, para minha esposa. Nós já tivemos brigas sérias, brigas de passar quase uma semana mal um do outro, ou 15 dias mal um do outro, da parte dela, viu? Da minha não. Eu conserto no mesmo dia. Mas já tivemos, entendeu? Só que ela nunca ouviu eu chegar para ela e dizer: olha, ou tu muda ou eu te deixo. Não. Nem ela nunca falou para mim. Então o diabo sabe que nessa área não tem brecha. Amém ou não amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você: fale em alta voz, diga: Satanás, eu não desisto do Senhor, eu não desisto do meu caminho, eu não desisto do meu chamado, eu não desisto da igreja, eu não desisto de onde o Senhor me colocou. Amém ou não amém? Então olha só, Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, prosperaremos na terra. Reobote significa espaço amplo. Reobote significa Deus abriu as portas, Deus abriu o lugar. Reobote significa amplitude. Depois da contenda, depois da inimizade, vem o Reobote. Significado espiritual de Reobote: Reobote é o lugar de descanso. Deus te dá descanso. Reobote é o local aonde a luta acabou. Reobote é o local aonde há crescimento. Reobote é o local aonde as portas se abrem. Reobote é o local aonde a bênção se manifesta sem esforço. Reobote é o local do propósito, aonde o propósito se torna claro. Amém ou não amém?
Sabe, irmãos, depois da perseverança vem a expansão. Alguém aqui já construiu uma casa? Construiu a sua casa? Alguém aqui já construiu a sua casa? Irmãos, você se anima quando começa a parede a subir, e você desanima na hora de fazer o acabamento. Quando as paredes estão assim, altas, poxa, glória a Deus, a gente acha que está quase perto de terminar. Meu filho, quando entra na parte do acabamento, parece que não acaba nunca. Eu nunca vi tanto cano, tanto cimento, tanta argamassa, tanta tomada, sabe, tanto fio, tanta coisa, tanta telha, tanta madeira, laje. É terrível, irmãos. É terrível. Mas você desiste? Não. Então, irmãos, depois da perseverança vem a expansão. Persevera. Persevera no Ezeque. Persevera no Sidney. Persevera na contenda que você está passando, na inimizade ou na oposição que você está sofrendo. O homem que não desiste vive o lugar largo de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: a pessoa que não desiste experimenta a abundância de Deus, experimenta o local largo. O poço que Isaac cavou sem guerra foi o poço da promessa cumprida. Deus levou ele aonde ele prosperaria. Amém ou não amém? A perseverança leva à expansão. Quarto e último poço cavado por Isaac, Berseba. No hebraico significa Sheba. Abre o versículo 23 ao 25. Seba ou Berseba. Gênesis 26, versículo 23 até o 25. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e o multiplicarei os seus descendentes por amor de meu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço, que é o poço de Berseba ou de Seba. De Reobote, Isaac sobe para Berseba. Ali o Senhor aparece novamente. Ele tem um reencontro com Deus. Aleluia. É por isso que agora todo ano a gente vai ter encontro e reencontro. Ali o Senhor aparece novamente, confirma a promessa. Isaac edifica um altar e seus servos cavam outro poço. Berseba significa poço do juramento, poço da aliança, poço da perfeição e da plenitude. Berseba é o nível mais alto. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai te levar ao nível mais alto, na sua vida espiritual, na sua vida física, sabe, na sua vida sentimental, emocional, no teu casamento. Deus quer te levar a esse nível mais alto, sabe, a partir do teu encontro com Deus, o caminho aonde Deus quer te levar, o processo que Deus está fazendo contigo, é para te levar ao nível mais alto. Aleluia. E nesse nível nós temos aliança renovada, presença de Deus, propósito confirmado, adoração estabelecida, descanso espiritual e maturidade. Maturidade. Aqui não há contenda, aqui é local de estabilidade, da plenitude espiritual.
Depois da luta, da perseverança, Deus te leva a um estágio de maturidade. Irmão, todo o processo de Deus na tua vida é para te levar à maturidade, é para construir o teu caráter nele. Amém ou não amém? Ezeque, lutas iniciais. Sitna, guerra espiritual. Reobote, Deus abriu espaço. Berseba, plenitude. Aliança, nível mais alto. Sabe, nós estamos no ano da multiplicação. Aliás, estamos indo para o ano da multiplicação. Eu já me considero lá, irmãos. Em 2026, nós estamos indo para o ano da multiplicação, alcançando o próximo nível, alcançando o nível mais alto. Deus quer te levar nesse ano de 2026 a um nível mais alto na tua vida, ao teu nível mais alto no campo profissional, ao nível mais alto no campo emocional, sentimental, financeiro, conjugal, familiar, espiritual, de liderança, na vida da igreja. Então essa é a jornada de todo homem que segue a Deus. Vai haver contendas, isso é um milagre. Romanos 5, do versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É isso que aconteceu no encontro com Deus, viu? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Você conheceu Jesus, teve um encontro com Ele. Na cruz os seus pecados foram perdoados. Versículo 2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Diga comigo: eu estou firme. Diga: eu estou firme. Diga: Satanás, eu estou firme. Aleluia. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só o que ele vai falar. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque faz parte do teu caminho. Faz parte, irmão. O diabo, ele não vai deixar barato, não. Entende? Faz parte. As perseguições, as tribulações, as resistências. Davi teve, Abraão teve, Isaac teve, Jacó teve, Jesus teve. Aí ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E olha só, e a esperança não nos decepciona. Sabe por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor, é Jesus. A nossa esperança nunca morre. Você já viu o ditado: a esperança nunca morre? A nossa verdadeiramente nunca morre, porque está vivo, venceu a morte. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Do encontro com Deus até Berseba, o que Deus está fazendo é moldando o teu caráter. Presta atenção em algo que todos nós precisamos entender. Você não é chamado a se converter a uma religião. Tem pessoas que eram católicas ou de outra religião, que hoje são evangélicas, e o entendimento dessas pessoas é que elas mudaram apenas de religião. Eu me converti agora, eu sou evangélico. Isso está errado. Risque esse ensinamento. Nós não nos convertemos a uma nova religião. Nós nos convertemos a Cristo. E se converter a Cristo
é se tornar como Ele é. Todo o caminho da nossa vida vai ser através do Espírito Santo, da palavra de Deus, da igreja do Senhor, das orações, das provações, nos tornarmos como Cristo. O Espírito nos ajudará. O próprio Jesus diz: estarei contigo, mas isso é uma caminhada. Amém ou não amém? Então você precisa entender, você hoje não faz parte de uma nova religião. Você hoje está sendo trabalhado por Deus para se tornar como Jesus. Amém? Bota a mão no teu coração e repete comigo. Diga: eu estou caminhando para ser como Jesus é. Amém. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. E eu queria cantar a canção de João Batista. Amém? Feche os seus olhos. Queria que as luzes fossem apagadas.